Que Deus abençoe meus irmãos poderosamente. A palavra de Deus é a verdade que liberta, que salva, que cura e que nos faz vitoriosos em Jesus Cristo. O profeta de Deus, ele diz nesta mensagem, em relação ali aos fariseus e os líderes do seu dia, sempre tentaram diminuí-lo perante o povo. Aqueles fariseus e líderes dos dias do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo estava no seu ministério aqui terreno, aqueles fariseus e líderes estavam sempre tentando diminuí-lo perante o povo. Essa eram as suas artimanhas. Aquela foi só uma forma como o diabo teve para operar. Os fariseus e líderes do seu dia sempre tentaram diminuí-lo, o Senhor Jesus Cristo, perante o povo. Aquela foi só uma forma como o diabo teve para operar. Todos os fariseus e os mestres de seu dia constantemente tentaram diminuir Jesus Cristo. Eles, todo o descrédito que podiam atribuir-lhe, eles o faziam. Eles observavam constantemente para encontrar onde pudesse achar uma falha. E nunca falavam das boas coisas dele. Estavam sempre encontrando algo a respeito do qual pudesse diminuí-lo. E dizer, vejam, olhe aqui, se fosse um homem de Deus, ele não faria desta maneira, ó. Ou se fosse um homem de Deus, ele não faria daquela maneira. Tentavam lançar uma sombra sobre ele para fazer com que as pessoas descressem dele. Essa é a obra do diabo, sempre tentando diminuí-lo diante do povo. E esta velha armadilha nunca cessou. Muitas vezes, um ministro, um pregador comete um erro, e se ele entra em um bairro, um precioso irmão que está tentando fazer o que é certo e conduzir bem o povo, tudo que o diabo puder mostrar para o incrédulo ou o assim chamado cristão daquele bairro, para desacreditar aquele homem, ele o fará. Vocês sabem disto. A verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você possa acerca de um irmão. Não contem suas coisas más, conte só suas coisas boas. Esta é a verdadeira atitude cristã. Contem só o que sabe de bom sobre ele ou ela. Se for algo ruim, deixe para lá. O pobre companheiro tem o suficiente contra si. De qualquer maneira, não tente pegar uma vara ou empurrar um homem ainda mais para a cova. A atitude cristã é pegá-lo e tirá-lo da cova. Estão vendo? Nunca tente empurrá-lo para baixo, para o buraco. Ele já está embaixo. Tente ajudá-lo a subir. E todavia, muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu poderia dizer, tentam fazer isto. Se pudessem pegar uma coisa ou outra que pudesse dizer que fosse realmente ruim, elas fazem. Porque não estão no espírito reto. Isso é espírito errado. A verdadeira atitude cristã é falar, é comentar só das boas coisas daquele irmão ou daquela irmã. Se há algo ruim acerca dele ou dela,
o profeta nos aconselha: deixa isto para lá, esqueça isto, ore por ele ou por ela. Esta é a verdadeira atitude cristã. Esta é a forma que nós devemos fazer. É não comentar as coisas ruins, má de um irmão nem de uma irmã. Então, nós temos que aprendermos a falar somente as coisas boas, positivas. Agora, por exemplo, se um de vocês cometesse um engano ou fizesse algo que é errado, o que estão sujeitos a fazer, eu também estou. Cada um de nós estamos sujeitos a cometer erros. Mas enquanto prosseguimos, vamos lembrar que somos irmãos, somos irmãos. E se tivermos alguma briga, briguemos um com o outro, traga isto junto, tragam isto perante nossos irmãos e resolvam isto. Esta é a maneira que se deve fazer. Resolver os problemas no espírito cristão. Mas Jesus, ali, eles simplesmente tentavam encontrar qualquer indício que pudesse para tentar diminuí-lo à vista do povo. Eles estavam sempre tentando diminuir Jesus. E é isso que o diabo quer. Eles querem prejudicar sua influência perante o povo. É desta maneira que vocês vão querer observar atentamente o que vocês fazem. Caminhem como verdadeiros homens de Deus, fale como homens de Deus, haja como homens de Deus, vivam como homens de Deus, porque vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando, como leão, tentando tragar o que pode. Por que eles faziam isto? Aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos dos dias do Senhor Jesus Cristo. Por que que eles faziam aquilo? Eles tinham ciúme dele. Foi por esse motivo que tentaram diminuí-lo. Eles tinham ciúme do seu ministério. E é por este motivo que estavam tentando diminuí-lo. Ele tinha o ministério de Deus. Jesus Cristo, ele teve o ministério de Deus, vindicado por Deus. E eles sabiam disto, os fariseus sabiam disto. Mas era o contrário ao credo deles. Assim estavam tentando diminuí-lo, fazer tudo que ele, cada pequena falha que pudesse encontrar para tirá-lo do caminho. Queriam que ele desistisse. Queriam que o povo censurasse. Você vê como é que é as artimanhas, as astutas ciladas do diabo. Eles queriam dizer: bem, esse sujeito não é nada, olha aqui, aí está ele fez isto e vocês sabem que não está certo. Fomos ensinados a vida toda que devemos crer nos anciões, e aqui está ele, levantou-se de lá e repreendeu aquele ancião. Ele discordou da tradição dos pais, e nós devemos crer na tradição de nossos pais. Isso nos foi ensinado por cada rabino ao longo de todos os anos. E aqui este homem vem e discorda deles. Ora, o homem assim não está apto a ser pregador. Estes fariseus agiam desta forma, porque estavam no espírito errado. E hoje as suas artimanhas, suas ciladas, para tentar diminuir o ministério de Deus, eles fazem a mesma coisa. Ele está sempre agindo desta forma, está vendo? Tentando diminuí-lo. Mas em tudo isto, aquele que criam nele o amavam e tinham visto seus miraculosos sinais escriturísticos, não seriam impedidos por eles. Então, a incredulidade deles não impediu o Senhor Jesus Cristo. Em tudo isto, aqueles que criam nele o amavam e tinham visto seus milagres e sinais escriturísticos. Não seriam impedidos
por eles. Não, Senhor, aqueles que criam nele, e aqueles que o amavam ficaram ao seu lado. Eles não viam o que outros lhe apontavam. Esta é a forma correta, é ficar ao lado de um homem que tem de fato um ministério vindicado por Deus. Como o Senhor Jesus Cristo teve um ministério vindicado por Deus, como os apóstolos e os profetas de Deus, foram homens que tiveram um ministério vindicado por Deus. Então nós precisamos estarmos firmados na palavra de Deus, e que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Que você seja abençoado para a glória de Deus.